Olá, seja bem-vindo a mais um BeiraCast, o podcast onde você aprende da sua vida cotidiana com Cristo de uma forma descontraída e também descomplicada. Hoje nós temos um assunto, muito massa. A lição dos jovens tem tratado algumas coisas sobre esse assunto, mas eu confesso que é um assunto que eu gosto muito de estudar, é um assunto que eu gosto muito de conversar, que é apologética. Nós vamos conversar aí sobre a defesa da nossa fé, a defesa da Igreja Adventista como um todo. E para falar sobre esse assunto extremamente importante, eu tenho aqui uma pessoa que é muito massa, ele que chegou nas nossas vidas há pouco tempo, mas já conquistou o nosso coração. E para falar sobre esse assunto, então, eu tenho o prazer de ter comigo aqui o pastor Hernani. Pastor, seja muito bem-vindo ao BeiraCast. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui. E vocês também já fazem parte, viu? Do grupo de amigos do coração. Muito É isso aí. obrigado por essa oportunidade de estar junto contigo Nós aqui. que agradecemos, pastor. Pastor, antes da gente entrar no assunto, queria que o senhor se apresentasse para a galera que ainda não te conhece, quem que é o pastor Hernani, de onde que ele veio, por gentileza. Muito bem. Tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem aí. Desejo que Deus abençoe sua vida. Eu sou original de São Paulo, nasci em Mogi das Cruzes, vivi em Guarulhos durante praticamente 12 anos. Depois disso, mudei para Minas Gerais, Sete Lagoas, a cidade. Caramba. Lá conheci minha esposa, fabricamos a nossa filha e depois de 12 anos, nós nos mudamos para Rio do Sul, Nossa, aqui aqui em em Santa Santa Catarina. Catarina, aqui em Santa Catarina. Nós ficamos aqui mais 12 anos, e então fui fazer teologia, né? O chamado de Deus nos alcançou aqui em Santa Catarina. Caramba. Depois de fiz teologia em São Paulo, no NASP, Engenheiro Coelho, e pela graça de Deus já recebi o chamado para continuar na própria igreja do NASP, Ah, legal. como pastor associado. Ali fiquei por 4 anos. Em seguida, fomos direcionados para um distrito pastoral em Americana, chamado Bairro São Manuel, um distrito que, como o NASP está no coração, né, muitos amigos foram feitos ali. Inclusive, quero mandar aqui um abraço para meus amigos da igreja do NASP, do São Manuel. Beijo carinhoso para vocês. E agora, depois de 12 anos em São Paulo, Deus nos trouxe para aqui, para Joinville, né? Deus tem nos dado um ciclo de 12 anos. Olha só. E eu louvo a Deus pela bondade dele, pelo cuidado. Sou casado com a professora Roberta, a mulher mais linda que existe nesse mundo. Nós juntos fabricamos a Larissa, o nosso bebezinho de 23 anos, a nossa Pro pai menininha. sempre vai ser o bebê, né? Para sempre. E é isso. Estamos felizes aqui nesse distrito que Deus nos presenteou com Legal. amigos que nós temos amado. Legal, pastor. Muito bom. É legal te conhecer um pouquinho mais da sua história, né? Amém. Mas, pastor, apologética. O que significa apologética, né? Porque a lição dos jovens até tem tratado bastante desse assunto. É um assunto muito relevante, é um assunto muito legal. Mas queria que o senhor explicasse um pouquinho pra gente o que é apologética, o que significa a palavra apologética. Bacana. Só voltando um pouquinho, nós tivemos uma lição, acho que no ano passado, que o título era apologética, né? Nós tivemos uma lição assim e pudemos ali então estudar todo esse significado. Eu trouxe algumas anotações aqui, Perfeito. que vai chegando uma hora que a memória não vai ajudando muito, né? Então eu preferi escrever algum roteiro aqui, né? Então, apologética na verdade, explicar e defender a fé cristã de maneira racional e bíblica. Alguns acham que apologética é algo assim ruim. Na verdade, não. Apologética é o ato de você defender a sua fé a partir de argumentos bíblicos e vamos colocar assim racionais, né? Não tem como você dividir tanto a razão da emoção. O ideal é equilibrá-los. Alguns defendem a sua fé de maneira muito emocional. Então é quando a pessoa tem poucos argumentos e ela parte para o sentimento, né? Ela começa a atacar o outro, né? Uhum. Ataca não porque você não é sincero, porque não tem o Espírito Santo em você, porque você não sente. E apologética não é isso, né? Apologética é o raciocínio ali raciocínio racional ficou estranho, mas é um raciocínio onde com argumentos bíblicos você defende a sua fé, sem precisar agredir ninguém.
mas apenas apresentando os argumentos que formam a fé sólida que você possui. Até porque a Bíblia fala, Jesus sempre fala que nós temos que ter uma adoração e uma fé racional, não emotiva, né? O que muitas igrejas por aí hoje pregam, uma fé apenas emotiva de momento, com aqueles louvores maravilhosos, né? Que a gente tem uma gama grande de louvores gospels que são maravilhosos, mas muitas vezes apelam muito para emoção e acaba que se torna uma fé vazia e rasa, né? Sim, sabe, Joe, uma coisa que eu tenho ensinado, eu aprendi isso, é que não é que nós temos que desconsiderar a emoção, mas é a razão que me leva à emoção. Não é a emoção que conduz minha emoção. Então, mas Uhum. como é que funciona isso? Por exemplo, você começa a estudar e entende o que Cristo fez por você. Não tem como não se emocionar com isso. Sim, Não tem como não se emocionar com as histórias bíblicas. Não tem como você ser apático às experiências que você ouve, às experiências que você passa. Não tem como. Mas, ao mesmo tempo, essas experiências tocam a sua emoção. Então, é a razão do raciocínio em cima de um evento, de um acontecimento, de um testemunho que conduz sua emoção para o que é correto, que conduz sua emoção para o autor do que do ato salvífico, sabe? Então, quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais você se aproxima da palavra, você se emociona. E nós temos ligações emocionais. E são essas ligações que nos ajudam a manter uma fé viva, uma fé feliz, sabe? perfeito, muito legal. Eu quero colocar o pé na porta agora e a gente Opa, vai tratar de um assunto um pouco polêmico, né, tá pastor? bom? Por que que a igreja adventista muitas vezes é chamada de seita, né? Isso teve um assunto ano passado, em 2025, que ficou bem em alta, né? Sim, Nas redes sociais, um pastor ali de uma outra igreja acabou falando sobre isso e se tornou viral, né? E a gente teve que se pronunciar e acabar defendendo a nossa fé através da apologética, né? sim, Então, por que será que isso muitas vezes é comum de acontecer? No meio cristão, né? No meio cristão protestante. sim, sim. É, eu vejo que existe uma concorrência cristã, né? Então, algumas pessoas elas tentam apresentar que a sua igreja é a igreja verdadeira, não através de argumentos e fatos que baseiam a apologética da fé, mas elas querem fazer isso através de descredibilizar o Atacando, é o que a concorrente, gente falou há pouco, né? atacando as pessoas, né? Então, eu acredito que a gente não precisa fazer isso. Houve um período onde a agressividade com irmãos de outra fé era muito forte. Mas eu acredito que a gente não precisa agredir ninguém para apresentar a verdade bíblica, Estamos no sabe? século XXI, todos podemos ser civilizados, né? É, e a gente pode também. Nós podemos avaliar. Tem um texto, tem um texto de 1 Pedro que ele diz assim: olha, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da fé que é em vós. Olha só. 1 Pedro 3,15. Então aqui Pedro não está dizendo para você justificar a sua fé através dos erros de outros. Pedro está afirmando que nós temos que estar prontos para apresentar as razões da nossa fé. Então, essa questão de seita tem um conceito, tudo isso, né? Isso tem um conceito, a ideia de igrejas que foram criadas por homens e têm suas bases em um homem. Homem, eu estou aqui englobando todo o gênero humano, tá? Uhum. Então, aceita o que é. São movimentos, são igrejas que a sua base não é bíblica, a sua base não é sólida. Isso ficou muito forte porque a igreja adventista tem uma teologia muito forte. E muito diferente das outras igrejas protestantes, né? Existem É, doutrinas nossas que apenas são, digamos assim, nossas, né? isso, são chamadas doutrinas distintivas Uhum. que a Bíblia apresenta, mas às vezes pela cosmovisão de Perfeito. interpretação, alguns irmãos de outras igrejas, de outras denominações, eles acabam ignorando algumas coisas e eu acredito que não é por maldade, mas de repente é por não se aprofundar nas escrituras, né? E falando assim, não nos coloco acima, porque eu não acredito que a igreja adventista seja mais importante, eu acredito que a igreja adventista é mais responsável em
aplicar e explicar às pessoas o que a Bíblia diz, Uhum. entende? Então, por que que a igreja adventista não seria uma igreja, uma seita? Por que não seria? Primeiro ponto, e esses são os motivos. As pessoas, elas acusam a igreja adventista de ser uma seita por desconhecimento da história do adventismo. Primeira coisa. A pessoa desconhece a história do adventismo. E ela vai perceber que a igreja não foi criada ou desenvolvida com base em uma pessoa humana. Uhum. Porque foi na pessoa de Cristo, Sim. mas não uma pessoa humana. Alguns vão dizer assim, não, mas Ellen White é a fundadora da igreja. Não, ela não é a fundadora da igreja. Ela fez parte do grupo que organizou esse movimento profético. Infelizmente, por uma ênfase onde alguns usam mais os textos que nós reconhecemos e respeitamos, que ela escreveu, usam mais os textos do que a Bíblia. Isso pode causar certo impacto nas pessoas, né? Com certeza. Isso vai causar. Então, de repente, você foi à igreja adventista e você queria ouvir da Bíblia e ouviu ali muitos textos de Ellen White. Não está errado os textos serem aplicados, não está errado. Mas, de repente, o maior uso da Bíblia seja importante. Maior uso da Bíblia, né? E por essa experiência, as pessoas acabam acreditando que a igreja adventista é baseada nela, quando na verdade não é bem assim. Então, o desconhecimento da história do adventismo, desse movimento profético, acaba fazendo com que as pessoas acusem a igreja de seita. De doutrinas diferentes, como você já levantou aqui, né? Doutrinas diferentes. Então, nós temos as doutrinas distintivas, que a gente vai, acredito que mais à frente Vamos conversar podemos um falar pouquinho, melhor sim. sobre elas, né? E a identidade profética forte. Então, a igreja adventista tem uma identidade profética muito forte, principalmente voltada às 3 mensagens angélicas. Perfeito. E repito, o que tem acontecido hoje, no meu ponto de vista, é que as pessoas não têm se preparado bem para poder ensinar. E o que acontece com isso é que a mensagem fica fraca. E por tanto ouvirmos questões emocionais, a gente acaba usando ensinos emocionais e perde a identidade da igreja. Porque a identidade da igreja sempre foi a respeito da volta de Cristo, a eminente volta de Cristo. Mas, às vezes, acaba que os nossos olhos não estão nesse grande evento. E a gente acaba representando mal o movimento adventista, esse movimento profético dos nossos dias. Exatamente. Por isso é muito importante esse tipo de conteúdo que a gente está gravando hoje, esse podcast, porque o nosso público-alvo, na sua maioria, são jovens, e a maioria das vezes os jovens não sabem como defender. Às vezes se pega, né, numa pergunta, por exemplo, por que vocês são considerados seita? Vocês são realmente seita, né? E quais são as dúvidas que a galera tem sobre a igreja adventista, e às vezes o jovem não sabe responder. Então, eu achei legal que o senhor trouxe 3 pilares fundamentais aí que a gente pode conversar para a gente poder elaborar esse argumento que o jovem pode ter, pode saber, conhecer mais, estudar mais, obviamente, não vai ficar só nesse conteúdo, vai pesquisar em casa, né? Para você conseguir saber como defender a sua fé e a sua crença. Eu vi que o primeiro pilar, então, é sobre a história de como a igreja foi fundada. É muito legal porque a igreja adventista é um movimento profético, né? E como que ocorreu isso lá atrás? Sua pergunta é muito boa. E como tem um jargão antigo aí, senta que lá vem a Lá vem a história. história. Mas eu prometo que vou ser breve. Eu até resumi um pouco aqui alguns tópicos para poder compartilhar. Então, tudo começou com o chamado movimento milerita, né? Ali nos Estados Unidos, no século XIX. O idealizador desse movimento, que não colocaria idealizador como aquele cara que saiu e bateu no peito e falou, é isso mesmo, tá? Mas seu nome é Guilherme Miller e ele era um fazendeiro e ele foi para a guerra e ele sempre estava assim, tentando conexão com Deus, sabe? E aconteceu que uma granada caiu na frente dele. A granada explodiu e ele não foi afetado pela explosão da granada. Caramba. E isso chamou a atenção dele. E ele voltou-se então aos estudos do livro de Daniel e no livro de Apocalipse. Inclusive, ele era batista, Guilherme Miller.
E ele então começou a estudar, estudar, e estudou por longos anos, sem falar nada para ninguém. Ele começou a estudar, tentando fazer as ligações, como a gente faz. A gente pega um assunto, estuda e tenta encontrar como ele se encaixa na nossa vida Legal. hoje. Até me permite, pastor, fazer um Por favor. parênteses. Nós temos um episódio que o pastor Ademir gravou com a gente sobre esse assunto de Daniel, profecias e tudo mais. Eu vou deixar para você aqui um card para você poder acompanhar esse assunto que vai te dar uma clareza maior em relação a esse assunto que a gente está Ok. conversando. Então acessa lá, hein, meu. Acessa lá, depois você escreve aqui, está tudo certo. E Guilherme Miller então se depara com o texto de Daniel, capítulo 8, verso 14. Diz assim: até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado. Meu, esse texto é fantástico, né? Esse texto é maravilhoso. E o livro de Daniel Apocalipse, eles falam muito a respeito do presente do profeta e do futuro do profeta. Então, o que Guilherme Miller percebeu é o seguinte: ele tentou datar esse evento da purificação do santuário, porque na mente dele, não só dele, mas as pessoas que começaram a compartilhar a mensagem, essa purificação do santuário seria a volta de Cristo. Uhum. Mas tinha muito mais coisas envolvidas ali, né? Então, o Guilherme Miller, ele começa a estudar e ele, então, um pastor, sabe dos seus estudos e o convida para pregar. E a partir desse momento da sua pregação, ele nunca teve assim, vontade de sair pregando e falando, ao contrário, ele tentou desistir várias vezes do sermão dele, mas o chamado de Deus foi mais forte na vida dele. E ele então começa a pregar sobre Daniel e Apocalipse. E daí começa então o conhecido movimento Millerita. Millerita. E a partir daí outras pessoas são então convocadas a participar, né? Como José Bates, Tiago White, Sensacional. J.N. Andrews e outros grandes homens que Deus levanta. O interessante é que a maioria deles eram jovens. De origem humilde, né? A maioria deles eram jovens. Agora tem uma coisa interessante, sabe, Joe, que acho que muita gente não sabe. Se você sabe, escreve para mim aqui como é que você descobriu isso aí. Combinado? Escreve aqui para mim embaixo nos comentários. Na verdade, não foi Guilherme Miller que quis dar datas. Guilherme Miller nunca quis datar nada. Ele não queria datar. Mas no período em que Guilherme Miller começou a pregar, esse movimento começou a ganhar forma e força. E começou a ouvir a resposta: quando vai ser? Quando vai ser? Quando vai ser a volta de Jesus? Porque eles acreditavam, assim como Paulo, que seria no tempo deles, Sim. né? E Guilherme Miller, ele falou assim: cara, eu não vou marcar data. Eu estou parafraseando aqui, né? Eu não vou marcar data nenhuma, porque eu acho que não está certo esse negócio de marcar data. E então surge no cenário um outro personagem chamado Samuel Snow. Era um pregador itinerante também. E ele começa a acompanhar os estudos de Guilherme Miller. E ele fala assim: Miller, a gente tem que marcar uma data para esse evento. E eles começam então a fazer cálculos. E eles fazem um paralelo entre Daniel e Levíticos. Eles fazem um paralelo entre a purificação do santuário e o dia da expiação, Yom Kippur. E eles começam a fazer um cálculo também de quando acontecia dentro do calendário judaico e tentaram trazer para dentro do calendário atual deles. Gregoriano. Então, Guilherme Miller marcou, se não me falha a memória aqui, 3 vezes a data. Marcou em 1843, e aí perceberam, antes de dar a data, perceberam que não dava certo, porque tinha uma diferença entre o calendário judaico e o atual, e eles então lançaram para 22 de outubro de 1844. E aí, nesse dia, acontece um evento que marca muito a história do Adventismo. E Jesus não voltou, né? E Jesus A não gente voltou. tá aqui. O que acontece, então, em 22 de outubro de 1844, pastor? A igreja chama de o grande desapontamento. Eles, quando chegou no dia, até me arrepio aqui de lembrar como a história apresenta isso, no dia 21 de outubro, muitas pessoas abandonaram sua casa, tudo. Eles já viam nesse processo, né? Pessoas venderam suas posses, venderam terrenos, venderam tudo, porque achavam que Jesus ia voltar no dia 22.
E no dia 21, todos eles foram para a chamada Pedra do Desapontamento, uma grande pedra. E se você pesquisar aí no Google, dá um Google aí, vai aparecer lá assim, põe a Pedra do Desapontamento, 22 de outubro de 1844. É uma grande pedra. E muitas pessoas, milhares de pessoas se reuniram ali. E cantavam, se emocionavam, e Jesus não apareceu. Eu fico imaginando o coração de algumas pessoas, né? Porque a gente sabe que teve algumas que foram estudar mais e acabaram entendendo que realmente não era a volta de Jesus. Mas eu fico imaginando alguns que acreditavam piamente que isso ia acontecer e a decepção que teve no coração deles, né? Nisso eu vejo o poder que a Bíblia tem de convencer as pessoas. A própria Bíblia, em Mateus, vai dizer que a gente não deve marcar datas em nada. Uhum. Em Atos capítulo 1, os discípulos perguntam para Jesus, é agora que o senhor vai voltar? Jesus fala assim, olha, não depende de vocês e nem interessa para vocês. E o texto da Almeida Revista Atualizada fala assim, não interessa a vocês os tempos e leis. Isso é prerrogativa do Pai. Uhum. Para vocês, aí vem o verso 1, o capítulo 1, verso 8, e recebereis poder para ser minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e Ou confins da seja, terra. faça a sua parte e deixa o resto comigo, A né? preocupação é você ser testemunha, não é o dia que eu Perfeito. volto. Aham. Mas o desejo de encontrar a resposta muitas vezes é maior do que a resposta que eu estou encontrando. E eles praticamente ignoraram esses textos, porque eles, como nós, temos uma necessidade de ter uma resposta concreta a algumas coisas abstratas que O Deus ser humano é falou. cronológico, né? Precisa É, ter uma data, precisa ter um alvo, né? é isso mesmo. Então, ali eles deixaram esse verso passar, mas Deus tinha um propósito com isso. Deus tinha um propósito porque existiam muitas verdades bíblicas que ainda não estavam sendo pregadas e claras, como o santuário celestial, como ainda o vigor dos 10 mandamentos, como o sábado como dia de guarda, como as leis de saúde, que devem ser hoje ainda guardadas, respeitadas. Então, muitos temas que ainda não haviam sido abordados, eles precisavam ser. E Deus permite que esse evento ajude esse grupo. Depois do desapontamento, foram embora desapontados. Foram embora desapontados. Mas alguns ficaram assim muito afligidos, no sentido de entender o que aconteceu. E eles foram para um galpão e passaram ali o resto do dia estudando e não chegaram a conclusões. Eu acho as mentes cansadas, tudo isso, até que na volta para casa, Iran Edson, ele tem uma visão, onde ele, na visão, vê Cristo se movendo do lugar santo para o lugar santíssimo. E ele então é tocado pelo Espírito Santo a entender que a data estava certa, mas o evento estava errado. Então, aquela data marcava sim um movimento celeste, mas Uhum. não da vinda de Jesus para a Terra, mas de uma outra fase do ministério de Cristo Uma no santuário transição. celestial. O que é importante, tá? Às vezes algumas pessoas falam, mas Cristo ficou impedido. Não, Cristo ele pode andar no santuário toda hora que ele quiser. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele criou o santuário, ele é dono de tudo. A questão não é Jesus ser limitado, mas sim limitado em ter que só poder ir no Santíssimo agora, em 22 de outubro. Agora, o Adventismo descobriu. Não, não foi isso. Não foi isso. O que nós temos ali é uma mudança de atividade, uma mudança de ação. É uma mudança de papel, né? Então Jesus ele assume uma nova fase. E ele o faz apresentando para nós, porque essa data é importante, fechando com as datas de Daniel, culminando o tempo do fim e tudo mais. Então, tudo isso faz parte. O desconhecimento disso e a leitura rasa leva as pessoas a julgarem mal a visão adventista desses eventos e da profecia de Daniel. Mas um estudo responsável, que não busca desqualificar, mas busca conhecer,
vai levar à mesma conclusão que Guilherme Miller e esses outros homens tiveram. Então a igreja, ela nasce de uma decepção. Não se chamava ainda Igreja Adventista, mas ela nasce de uma decepção. A decepção de uma interpretação de uma profecia de forma certa, mas com um evento errado. Uhum. E hoje a Igreja Adventista, ela continua pregando sobre a volta de Jesus. A diferença é que com uma bagagem muito maior. Porque, com a sua permissão, eu quero dizer algo para você. São nas decepções que nós crescemos. Às vezes somos cegados pelo nosso desejo de ter uma resposta para coisas que Deus não deu uma resposta muito clara. Às vezes nós queremos concretizar o que Deus deixou abstrato. Então é importante que você saiba que são nas decepções que nós crescemos. Às vezes você está no caminho certo, está estudando certo, mas com a expectativa errada. A expectativa tem que ser aquela que Deus oferece e não aquela que eu desejo alcançar. Perfeito. E o legal é que esse desapontamento, esse primeiro evento que, na verdade, dá o pontapé inicial para a Igreja Adventista, para que a Igreja Adventista nascesse, ele traz já uma doutrina divergente, né? Porque a doutrina do santuário é uma das doutrinas, e talvez a mais importante, o que faz a Igreja Adventista ser a mais divergente de todas entre as outras igrejas protestantes, né, evangélicas. Sim. Ou quando perceberam que tinha alguma coisa errada, e Ian Edson tem então esse movimento, ele tem aí vamos falar assim, essa resposta profética. Então nós percebemos que há uma volta ao estudo que acontecia no santuário, né? Há uma volta a esse estudo. E esse estudo apresenta então toda a estrutura do santuário que Deus colocou para a redenção. Toda a estrutura é apresentada ali. E dentro dessa estrutura é estudado o que existe dentro do santuário. Santuário esse que era ignorado, muitas vezes ignorado, toda a profundidade. Algumas pessoas elas acabam se concentrando apenas na questão da morte do cordeiro, mas tinha muito mais coisa que acontecia ali, muito mais coisa acontecia. E eles voltaram a estudar e encontraram lá, baseados num texto que está em Isaías 8:20, que diz assim: a lei e o testemunho, se eles não falarem segundo essas palavras, jamais verão a alva. Mas o que é isso? E quando chegam no estudo do santuário terrestre, eles se lembram de um texto de Êxodo que diz que o santuário terrestre é modelo e sombra do que tem no celestial. Então, existe um santuário que é anterior ao santuário da terra. Existe um santuário que é anterior, que é o celeste. Quando você para isso, eles foram estudar o que tinha dentro da arca, do propiciatório. E se lembram que lá estavam as tábuas dos 10 mandamentos, que foram guardadas para serem preservadas. Olhando para Hebreus, Paulo vai dizer que Jesus é ministro de um santuário não feito por mãos humanas. Eu lembro de um texto que o pastor Amin Rodor nos fez gravá-lo, que é Hebreus 7:26. Porque convém a nós um sacerdote superior, imaculado. Então, Jesus Cristo, ele é sacerdote nesse santuário, e é de lá que ele intercede por nós, né? Repito, o desconhecimento das fases e do rito do santuário terrestre traz ignorância com respeito a essa doutrina do santuário, que hoje é o celeste. Perfeito. Então pega a visão aí, jovem. Estuda o santuário para você não ficar aí sem saber das coisas e acabar falando besteira, Quem né, pastor? sabe um dia a gente marca para conversar sobre Sim. sobre o santuário. Eu estou à disposição, se você precisar. Com certeza. Muito bem, passando disso, eles estudaram, perceberam que o sábado era um mandamento esquecido, não era pregado. Boa parte dessa galera guardava o domingo. O sábado não era o dia de guarda para todos eles. Até porque a maioria das religiões protestantes guardam o domingo. Guardavam o domingo. E você sabe por que o domingo foi adotado pelo cristianismo? Eu acredito que tem alguma coisa a ver com Constantino lá atrás, né?
um pouquinho antes. Foi um pouco antes. Mas sobre isso a gente vai conversar outro dia. Mas existe sim, e não foi simplesmente por uma escolha do nada que isso aconteceu. Houve todo um contexto para que o domingo começasse a ser guardado. Contexto esse que boa parte da galera não sabe. Pela explanação rasa do assunto, muitos acham que foi uma escolha deliberada da igreja. Teve muito mais que isso no seu contexto. Mas eu achei que era uma escolha política, mas a gente deixa para faz um outro parte assunto. também. Então veja, a partir disso, Joe e queridos amigos, a igreja começa a se organizar, porque há uma necessidade de ensinar a verdade descoberta. Ou melhor, vamos colocar assim, uma doutrina incompleta que era pregada. Era pregada uma doutrina antes incompleta. E então esse grupo percebe que existe muito mais para ser falado, muito mais para ser ensinado. E eles começam a organizar esse movimento. Inicialmente, Tiago White, ele não queria dar um nome, ele não queria outra, nem Miller, eles não queriam um outro movimento. Eles só queriam assim, nós somos um grupo que está pregando a volta de Jesus. Mas para que essa mensagem fosse pregada, era necessário que o grupo se organizasse. E então, em 1863, eles desenvolvem o nome Adventista do Sétimo Dia. Porque tem o nome Adventista do Sétimo Dia, ele não é só um nome, ele é uma declaração de suas crenças. Uhum. Por que Adventista? Porque acredita no advento de Cristo. Sim. Então, eu não sou adventista porque faço parte de uma igreja. Eu sou um adventista porque eu creio na segunda vinda de Cristo. Perfeito. Então, se você crê na segunda vinda de Cristo, você é um adventista. Ok? Às vezes a gente assimila assim, eu sou adventista porque eu sou daquela igreja. O nome da igreja é a nossa crença. Então, se você crê na volta de Jesus, você é um adventista. Vem para cá, vamos reunir aqui para a gente estudar mais. Segundo, do sétimo dia, por quê? Porque cremos pela Bíblia que o sábado ainda faz parte dos mandamentos de Deus, certo? Então, adventista sétimo dia, porque crê no segundo advento de Cristo, e o sábado como o dia de adoração e guarda ao Senhor. Então, o nome é a crença e a missão. E a partir disso, essa igreja, esse pequeno movimento profético, ele começa a ganhar corpo, começa a ganhar volume, e a sua mensagem tem crescido e tem alcançado muitas pessoas até hoje. Legal. Não, é muito fantástico a gente estudar esse início da igreja, porque traz lições muito importantes e valiosas para nós, e além de reforçar a nossa fé, reforçar as doutrinas que nos divergem, que fazem parte do nosso cerne como adventistas, né? É muito legal isso, né? Só um adendo interessante, no início do adventismo, é que eles se reuniam, né? Se reuniam para conversar sobre os assuntos difíceis, as crenças. Por mais que Ellen White, reconhecida como uma profetisa desse momento, e se você estudar sobre os dons proféticos na Bíblia, nós vemos que nela se encontram todas as características de um profeta, né? Não olhando só para ela, mas no histórico, né? Sempre o atual precisa ser contrastado com o anterior. É o tipo e o antítipo, né? É isso mesmo. Então, Ellen White, ela tem as características de uma profeta chamada pelo Senhor. E nos encontros de estudo, ela não participava do desenvolvimento das crenças fundamentais. Ela não participava do desenvolvimento das doutrinas, vamos colocar crenças, das crenças fundamentais. Então, até a mesa, né? Eles estavam reunidos à mesa, eles perguntavam, e aí, o que é? E ela falava assim, Deus não me revelou nada sobre isso. E eles discutiam um assunto. Quando parecia que o assunto está maduro, então ela falava assim, olha, parece que é isso mesmo. Esse é o melhor caminho. Então, por mais que alguns digam, não, é Ellen White que não foi desta forma, não foi assim. Foi fruto de muito estudo e ação do Espírito Santo, né? Foi fruto de muito estudo e ação do Espírito Santo, muita oração. Então veja, meu amigo, vou me atrever a dizer uma coisa olhando para os seus olhos aqui. Olha aqui, olha aqui dentro dos meus olhos. Cuidado com as informações pela metade que você pode estar recebendo, tá? Toma muito cuidado. Por quê? Porque às vezes com o interesse de desqualificar
você está sendo poupado de ter um conhecimento mais profundo. Então, eu não sei se você já leu algum livro de Ellen White, se você tem lido a Bíblia primeiramente. Mas se você não tem feito isso, estude a Bíblia. Não fique acreditando em tudo que você escuta, se é no púlpito da igreja, não importa. Você precisa ler, porque se você não ler, alguém vai interpretar para você, e nem sempre essa interpretação pode ser uma via válida. Então, estude a Bíblia, leia os livros de Ellen White, comece pelo caminho a Cristo e você vai se apaixonar. Tire um pouco o preconceito sobre a autora e leia o conteúdo. Eu tenho certeza que o seu coração vai ser tocado também, porque você vai ver que ela reconhece Jesus Cristo como Salvador, o único Deus verdadeiro, e eu tenho certeza que você vai se encantar com o que essa mulher escreveu e atinge hoje os nossos corações. Perfeito, pastor. A gente estava baseado em 3 pilares então, né. A gente viu ali sobre o movimento millerita, que foi realmente o início da igreja, a parte histórica do início da igreja, o que leva para as doutrinas divergentes, né, uma coisa está ligada com a outra. Sim. E a gente tem então o terceiro pilar, que é a parte das 3 mensagens angélicas, que como um todo também se ligam com os outros 2 pilares. O senhor poderia explicar um pouquinho mais sobre as 3 mensagens angélicas que inclusive tá no logo do Ministério Jovem, né, os 3 anjinhos voando ali com as trombetas, é muito legal isso. Sim. Antes, eu posso só falar quais são as doutrinas distintivas? Claro, perfeito. Eu esqueci de colocar aqui. As doutrinas distintivas que a Igreja Adventista aplica, e talvez por isso ela é chamada de seita, porque ela acaba divergindo da linha tradicional dos outros irmãos, das outras igrejas irmãs. É o sábado bíblico, o santuário celestial, a segunda vinda de Cristo e o estado dos mortos. Essas 4 doutrinas são principalmente divergentes da grande esmagadora maioria das outras igrejas, né? Pastor, eu queria saber mais sobre isso. Escreve aqui embaixo e a gente entra em contato com você de alguma forma. Legal, Tá eu bem? vou deixar o cardzinho aqui então, lembrando, nós temos um podcast gravado com o pastor Elton sobre o sábado, que é uma das doutrinas divergentes, você pode acessar esse vídeo aqui no card. Nós temos um podcast também que a gente gravou com o pastor Ademir sobre o santuário, sobre as profecias de Daniel também, vai estar aqui no card para você acessar e saber mais sobre esse conteúdo. Amém. Bom, falando sobre as mensagens angélicas, são as 3 mensagens importantes para o povo de Deus. Eu acredito que é a verdade presente que nós temos aqui. Eu posso lê-las aqui? Claro, pastor. Então, está em Deve. Apocalipse, capítulo 14, a partir do verso 6. Diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com forte voz. Primeira mensagem angélica. Temam a Deus e dêem glória, pois é chegada a hora em que Deus vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa mensagem é fantástica, ela traz a ideia da adoração, de temer a Deus. O que eu acho fantástico em meus estudos pessoais, também com informações tidas nos estudos dirigidos no período de formação pastoral, existem 2 momentos onde a frase aquele que fez a terra, o céu e o mar e as fontes das águas, principalmente essa parte, fontes das águas, aparecem. E ela aparece aqui e aparece em Gênesis capítulo 6, quando fala do dilúvio. Uhum. Então, quando João toma emprestado essa fala de Gênesis, ele está dizendo que o Deus que deve ser adorado não é simplesmente qualquer Deus, mas o Deus que criou e que destruiu a terra quando ela não se manifestava mais à imagem dele. Uhum. Então não é para temer apenas o Deus que deu a vida por você. É para temer o Deus que quando precisou ele fez juízo. É o Deus justo. É o Deus Também é justo. uma faceta do caráter de Deus, né? É isso mesmo. Às vezes nós damos muita ênfase ao amor de Deus e está certo. É o seu maior atributo. Mas não podemos ignorar o juízo, a justiça. Então, a primeira mensagem tem a ver com voltarmos à adoração a Deus. Deus precisa ser adorado. Temê-lo
porque ele é o criador e também é aquele que vai colocar fim à história do pecado. Perfeito. A segunda mensagem diz assim, está no verso 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem do vinho do furor de sua prostituição. Então aqui é dito o seguinte, a mentira acabou. É necessário hoje que você entenda a verdade. E essa verdade é o que a Bíblia informa. Existe adoração errada. Existem formas de adoração errada. Existem. E o terceiro anjo pregando, o segundo anjo pregando a verdade é aquele que diz, caiu a mentira. Os que iniciaram o movimento adventista acreditavam que eles estavam vivendo o período do segundo anjo, falando dos ensinos errados da época, envolvendo a imortalidade da alma, envolvendo o sábado, o santuário celeste. Então, veja, a mensagem de saúde também é muito importante. Então, é necessário pregar a verdade para mostrar o erro. A gente não precisa agredir quem está errado. Nós só precisamos expor a verdade. Expor a verdade. Isso é apologética. Eu exponho a verdade sem agredir quem não está com toda a verdade. E um detalhe interessante, pastor, se o senhor me permite Por dizer, favor. com muito respeito, com muita decência, porque muitas vezes, quando é falado sobre debate, sobre apologética, muitas vezes a galera tem a ideia de uma conversa acalorada, mas na verdade deve ser uma conversa muito respeitosa. Eu até estava ouvindo e assistindo um podcast esses dias do pastor, eu acho que é o pastor Cavalcante com o Rodrigo Silva, falando exatamente sobre apologética. E foi uma conversa super respeitosa, onde eles colocavam cada um o seu ponto de vista em relação à sua denominação. E foi uma conversa super respeitosa. Então nós temos que ter esses tipos de debates respeitosos a respeito da nossa fé. Sabe, sei que o nosso tempo já está avançadinho, mas eu queria aproveitar, abusar só mais um pouquinho, tá? Eu tenho aprendido o seguinte, quando acabam os argumentos, parte-se para a violência. Você pode reparar, se estiver conversando com a pessoa na discussão, ela começou a se irritar e falou para você com a mão fechada, os argumentos estão acabando. E o próximo passo é a violência. Violência não física, talvez, mas a verbal. Porque assim, eu acredito que nós temos que respeitar as pessoas, sabe? Imagina uma pessoa que viveu numa denominação durante 30, 20, 40 anos e nunca abriu a Bíblia para estudar. Aí chega um jovem como você, como eu, como o Joe e fala assim, tá errado isso aqui. Não é tão simples assim. Não é de uma hora para outra, né? Não é. Nós precisamos respeitar a consciência das pessoas. Respeitar não é deixar de falar. Respeitar é entender que quem está te ouvindo é um ser pensante, que tem experiências, tem uma vida, alguém ensinou aquilo para ela e ela se apegou com aquilo. Ela precisa de tempo para digerir o que está acontecendo. Então, o respeito faz parte. Perfeito. Investe uma vez, você viu que a pessoa começou a perder os argumentos, não humilhe a pessoa. Respeite a pessoa. Respeite a consciência dela. Você não vai converter alguém em uma conversa. Você vai converter, Cristo vai converter, o Espírito Santo vai converter o pensamento de uma pessoa com o diálogo, com o amor, amizade e proximidade. Então não queira ganhar discussões, ganhe corações. Vai na minha que vai dar certo. Perfeito. A última mensagem é a mais forte e é a que nós temos que pregar hoje. Se a terceiro anjo seguiu dizendo, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus preparado sem mistura no cálice da ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Então veja, aqui é o seguinte, se alguém adorar a besta. E já vamos marcar um podcast para a gente falar sobre a besta, porque é muito legal esse assunto também. Eu estou fazendo um mestrado em teologia
e é sobre Apocalipse. Meu, que Amo sensacional. conversar sobre isso. Amo bater papo sobre isso. Não, vamos deixar marcado Vamos deixar já. marcado o momento. Então, veja, nessa última afirmação, a primeira é o seguinte: temam a Deus. Existe um Deus para ser temido. E é o Deus bíblico, porque a referência é: ele criou e ele fez uma descriação no dilúvio, depois criou de novo. Uhum. Então, é o Deus do amor que criou tudo, suportou tudo, criou um plano, mas quando precisou, ele foi lá e fez justiça. Primeira mensagem: existe um Deus verdadeiro e ele está na Bíblia. Segunda mensagem: estudando esse Deus da Bíblia, você vai descobrir que existem ensinos errados. A besta foi descoberta. O inimigo de Deus é descoberto. Ele caiu. Ele está vencido. Mas precisamos saber quem é esse. E a terceira mensagem: se sabendo quem é o Deus verdadeiro, sabendo quem é a falsa fé, você adorar a si mesmo, você vai ter o mesmo fim que o diabo, seus anjos e os ensinadores das doutrinas erradas. É muito forte isso, né, pastor? É muito forte. Eu gosto dessa construção. Há uma progressão. Primeiro você conhece Deus, depois você conhece aquele que é contra Deus, e aí você tem que tomar a decisão. Ou você vai seguir Deus, ou você vai continuar no erro e no pecado. E se você continuar no erro e no pecado, você vai ter o mesmo fim que os antediluvianos. Porque a justiça vai ser feita. Não com água mais, mas com fogo. Então, o movimento profético adventista, ele tem essa responsabilidade de dizer a você o seguinte: existe um Deus, Criador, que ama você, criou um plano para você, mas no dia que a humanidade pisou na bola, ele fez justiça com água, foi o dilúvio. O movimento profético adventista está aqui para dizer para você: existem ensinos errados. Existe uma besta, que é um símbolo do mal na Bíblia, que conduz a fé de muitas pessoas no erro, que a única forma segura é na palavra de Deus. E o terceiro, você tem que decidir quem você vai adorar: ou a Deus ou ao diabo. É forte isso, mas é verdade. Ou você segue a Deus, que é o Deus bíblico, ou o diabo, que tem muitos subterfúgios para te afastar da Bíblia e deixar o seu coração, a sua consciência como seu guia. Meu amigo, você tem uma escolha para tomar, você tem uma escolha para fazer. Cara, pastor, que assunto sensacional. Eu poderia ficar o dia inteiro aqui conversando contigo sobre esse assunto, mas a gente precisa encerrar. E eu queria te agradecer, porque eu tenho certeza que muitos jovens tinham dúvidas, e muitos jovens adventistas talvez não conheciam a história da igreja como a gente explanou aqui, resumidamente, mas explanou, Sim. e as nossas crenças fundamentais, principalmente as divergentes, né? Então é muito legal a gente estudar isso e fazer com que os jovens conheçam, para que eles possam, então, fazer a apologética da sua fé, né, pastor? Verdade. E se você é um jovem desses, pastor, eu queria conhecer mais, de repente aqui só aguçou a curiosidade, vem aqui para o Distrito Central de Joinville, você pode vir aqui para a Igreja do Beira Rio, onde esse lindo jovem é o nosso líder jovem. Você pode vir para a Central, você pode vir para a Home Church, vem aqui para a gente conversar mais sobre isso, para poder ensinar melhor você com mais tempo, paciência e olhando nos seus olhos. É isso aí, vai ser um prazer te receber aqui e poder ensinar a Bíblia um pouquinho mais para você, né? Amém. Pastor, muito obrigado por ter estado aqui com a gente, por ter compartilhado um pouquinho do seu conhecimento, da sua experiência. E espero que a gente vai fazer outros conteúdos. Vamos. O próximo vai ser sobre a besta, com certeza. Amém. Conte comigo. Eu estou aqui para ajudar, estou aqui para contribuir. Amo ensinar, gosto de compartilhar o que tenho aprendido e estou à disposição. Legal, legal. Eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nada e dá aquele like para que a gente possa continuar produzindo conteúdos para vocês, e nós nos vemos então na semana que vem no nosso próximo BeiraCast. Beleza? Posso pastor? deixar o meu arroba aqui? Claro, deixa aí seu arroba. Então, lá no Insta, você põe lá @pr.hernani.junior. Segue no Insta lá, que de vez em quando, toda semana, todos os dias, tem uma reflexão sobre a lição da Escola Sabatina e a meditação diária. E também algumas mensagens, tem lá alguns posts, quem sabe ajude você de alguma forma. Então, Legal. @pr.hernani.junior, vai lá, segue
e vamos junto nessa caminhada aí. Legal, que massa. Isso aí, vou deixar aqui na descrição também, né, o arroba do pastor e todos os outros assuntos também nos cards que eu já disse que vou deixar aí pra você. Beleza? Nos vemos então na semana que vem. Um abraço, até mais. Até Tchau, mais. tchau.